Olá, eu sou o John e este é o Bandeira Azul. Hoje vamos falar sobre a Fórmula 3. Tentar falar um pouquinho por cima o que é a categoria e passar por cima um pouco sobre a equipe, o grid e falar sobre a pré-temporada que aconteceu entre os dias 10 e 12 de fevereiro. Disputado em 10 etapas, a Fórmula 3 começa em Melbourne em março e acaba lá em Madrid em setembro, se a pista for concluída, obviamente. Diferente dos outros anos em que a categoria terminava na etapa de Monza, sempre seguindo o calendário da Fórmula 1, inclusive. Sobre o carro único, chassi da Lara F3 2025, ele vai ter validade de triênio, ou seja, de 2025 a 2027. O seu motor é o Mecachrome V634, é um motor V6 3.4 litros aspirado. Sobre o seu pneu, como quase todas as categorias de base até a Fórmula 1, ele acaba usando Pirelli. Não são todas, mas a maior parte. Sobre as equipes no grid, são 10 equipes e cada uma tem que escrever 3 pilotos para cada etapa. A origem dos pilotos, geralmente, como algo normal, viria de fórmula regional. Uma Freca, uma Eurocup 3, GB3, Eurofórmula Open, enfim. Algumas exceções acabam vindo diretamente da Fórmula 4. Para já, eu vou fazer uma lista das equipes e do grid dessa temporada de 2026. Vou tentar colocar um comentário ou outro sobre o histórico do piloto e algum prognóstico. Vou dar minha opinião sobre o que tem chance de ser campeão, bagre, decepção e afins. Começando pela Campos, a equipe espanhola é a atual campeã da categoria. Para esse ano veio com uma formação de pilotos rápidos e que das demais equipes eu acho que é uma das promissoras. A começar pelo francês Théophile Nael, ele vem para sua segunda temporada na categoria. Ano passado ele conseguiu um 8º lugar com 2 pódios. Além disso, ele venceu o GP de Macau, que é disputado sempre ao final do ano. E além disso, ele ganhou um prêmio da Federação Francesa de Automobilismo, o Volant d'Or. O outro piloto é o dos Estados Unidos, Hugo Gochuco. Até o ano passado ele era apoiado pela McLaren, hoje não mais. Ano passado ele foi pela Prema e demonstrou uma evolução no desempenho mais para perto do final do campeonato, tanto que ele terminou na 16ª colocação. No começo do ano ele disputou a categoria de pré-temporada, uma das Fórmulas Winter da vida, que é a Fórmula Regional da Oceania, e além de ter ganho a temporada da categoria, ele mostrou, primeiro, além de ser veloz, ele mostrou mais maturidade e controle sobre a corrida em si. Acredito que ele venha a ser um dos favoritos, muito pelo que ele vem demonstrando de avanço em relação à evolução de sua pilotagem. O terceiro piloto da Campos é Ernesto Rivera. O mexicano apoiado pela Red Bull, ele é um prata da casa da própria Campos, ele disputou a Eurocup 3 pela própria equipe e terminou em 4º lugar com 3 vitórias em 7 pódios. No começo do ano ele chegou a disputar a mesma competição em que o Gochuco, que foi a FROT, a Fórmula Regional da Oceania, sendo que ele conquistou um pódio durante a temporada e um 13º no geral. Falar sobre a italiana Trident, para mim, é a equipe favorita a conquistar o título por equipes. Ela tem um bom line-up e, além disso, é uma equipe que tem um bom rendimento, pelo menos na Fórmula 3. A começar pelo piloto dinamarquês e júnior da Mercedes, o Noah Stromstedt. Ele fez uma temporada mediana pela própria Trident. No entanto, ele chegou até a ajudar o Rafa Câmara durante a temporada em algumas corridas. E esse ano, para mim, ele vem como um dos principais favoritos da categoria. Principalmente por ter adquirido experiência e mostrar um pouco mais de maturidade. O maior favorito, na minha opinião, inclusive, acho que eu falei tanto do Gochuco e do Nordstrom, mas eu acho que, para mim, o maior, por enquanto, na teoria, é o britânico Fred Slater, piloto da Audi. Ele foi campeão da Freca ano passado. Além disso, ele disputou 2 etapas da Fórmula 3,
uma pela iX, onde conquistou um pódio, e o outro pela Reitec. Ele vem de um 12º lugar pela Rio Speed na GB3, conquistando 3 vitórias em 6 corridas, sendo que cada etapa são 3 corridas, ou seja, em 2 etapas ele conseguiu 3 vitórias. E justamente na corrida 3, ou seja, na sua última corrida pela GB3, na etapa de Spa-Francorchamps, ele conseguiu largar de último e terminou em primeiro. Considero ele um ótimo piloto. Ele disputou a Frott esse ano, ele foi o vice-campeão da categoria, e deu para ver também que um dos lados negativos, além de ser um ótimo piloto, ele também é um pouco afobado. Eu acredito que com o tempo ele vai adquirindo experiência, ele vai errando menos. E para fechar o trio da Trident, temos o italiano Matteo De Palo. Ele foi vice-campeão da Freca, tendo disputado o título com Slater em 2025. Ele é um piloto rápido e promissor. Ele pode aparecer bem na temporada, na minha opinião. No entanto, para mim, ele é um piloto, por enquanto, ele mostra ser o piloto mais fraco do trio. A equipe holandesa MP juntou nomes interessantes para fazer uma aposta para essa temporada. A começar pelo argentino Mattia Kovnag, apoiado pela Red Bull, ele foi campeão da F4 espanhola em 2024 e da Eurocup em 2025. Ele tem boa consistência e agressividade. Ele pode vir como um dos postulantes ao título, inclusive, para alguns analistas. O outro segundo piloto é o Tuukka Taponen, da Finlândia. Ele é apoiado pela Ferrari. Ele, apesar de ter feito uma temporada anterior muito mal, para minha opinião, ele foi nono colocado com 3 pódios, muito em cima da expectativa que foi feita para ele pela rivalidade que ele acabou criando com o Rafael Câmara na Freca. Ele vem para uma temporada para tentar se consolidar como um piloto postulante a títulos e até se manter dentro da própria academia da Ferrari. E o terceiro piloto da MP é o francês Alessandro Giusti. Ele é piloto apoiado pela Williams. Ele é um piloto consistente, ele conseguiu passar a temporada perto ou na zona de pontos, e apesar de tudo ele teve um pódio durante a temporada. Ele mostrou se adaptar bem ao carro e tem evolução. No entanto, eu acho que precisa mostrar muito mais do que apenas ficar sempre entre os 10. A equipe francesa RT investiu em trazer pilotos jovens e promissores, a começar pelo polonês Maciej Guaci. Eu usei o Google para aprender a pronúncia, então me desculpe. O polonês ele foi campeão da Winter Series da Eurocup 3 e foi 10º colocado no geral da própria categoria. O polonês de 7 anos ele pode perder um tempo ainda para se adaptar ao carro, mas ele tem velocidade e pode dar uma dor de cabeça. Outro piloto que vem é o Kanato Lee. Kanato Lee ele é um japonês apoiado pela Toyota. Ele foi 14º na Freca do ano passado, com 30 pontos. E além disso, ele disputou 3 etapas da GB3 em 2025, com direito aos 3 pódios em Spa. Além disso, no começo desse ano, ele disputou a Fórmula Regional da Oceania, com 4 pódios, sendo uma vitória, e no 6º lugar no geral. É um piloto ok, com momentos de bom desempenho, até por enquanto. O terceiro piloto da RT é o Taito Kato. É o japonês apoiado pela Honda. Além disso, ele vem de carreira dentro da própria ART. Ele foi 7º lugar da Freca, com 25 pontos e 2 pódios, e constantemente ele fica transitando no top 10. Em Macau, ele foi 5º colocado. Ele, aparentemente, é um piloto consistente. Agora tem que ver como é que vai trazer em resultado para a própria RT. A VAR, a holandesa Van Amersfoort Racing, apostou em nomes comercialmente sólidos, com algum apoio ou de equipe ou de patrocinadores fortes, justamente para não passar problemas como aconteceu no ano passado com pilotos que tiveram que sair no meio da temporada por problemas de fundos. Começar pelo piloto francês, o Enzo Deligny. Apoiado pela Red Bull, ele foi 3º colocado na Freca e 3º no GP de Macau do ano passado. O Deligny, ele mostra ser um piloto rápido e consistente. Chegou a ser anunciado pela Prema durante a Silly Session. No entanto, pouco tempo depois, foi cancelado esse anúncio e depois ele apareceu anunciado pela VAR. Outro piloto é o Ryu Yamakoshi. O japonês apoiado pela Honda, ele é um piloto consistente e, na minha opinião, mediano.
Ele acumula o nono lugar na freca com 2 pódios, sendo duas segundas colocações, e teve participação de 3 etapas na GB3 em 2025. Terceiro piloto é o Bruno Del Pino. O espanhol, ele tenta mostrar alguma qualidade depois de ter feito uma temporada totalmente abaixo da expectativa pela MP. A Rodin é uma equipe neozelandesa e tenta melhor condição em relação aos ano passado. Além de ter uma estrutura como equipe, aparentemente também quer tentar mostrar que tem um line-up interessante. A começar pelo nosso brasileiro promissor Pedro Clerot. Campeão da Fórmula 4 de 2022, ele é um bom piloto. Na freca ele foi 4º lugar, onde ele conseguiu fazer 7 pódios, sendo que foram 2 vitórias, e em resultados mostrou consistência, pois ele apresentou boa parte das corridas dentro do top 10. Eu creio que ele se adapte até relativamente rápido ao carro da Fórmula 3 e na minha expectativa ele termine na primeira parte da tabela, no mínimo no top 15. O segundo piloto é o Brando Badoer. O italiano, apoiado pela McLaren, o maior feito dele é ser o filho do Luca Badoer. Ele andou ano passado pela Prema e não mostrou quase nada em relação a desempenho. Talvez esse ano seja o ano dele e na rodinha ele acaba mostrando alguma coisa. Por enquanto, na minha opinião, é o piloto mais fraco do trio. O terceiro piloto é o piloto de Singapura, Christian Ho. Ele foi campeão da Aerocup 3 de 2024 e fez uma temporada nem um pouco empolgante pela Dance na Fórmula 3 de 2025. Inclusive, a expectativa é de que essa temporada decepcionante tenha sido um ponto fora da curva em relação da carreira dele. Agora, ele vai ter que provar que é um bom piloto numa equipe um pouco melhor. Na pré-temporada, ele fez uma etapa pela MP, na Fórmula Regional do Oriente Médio, onde conseguiu 2 pódios em 3 corridas, sendo desses uma vitória. Na italiana Prema, nos últimos meses, acabaram aparecendo muita informação sobre o seu extra-pista. A mudança de gestão, alegados problemas de crise financeira, entre outras coisas. A expectativa é que, com os anúncios de mudança na sua estrutura, a realidade seja um pouco diferente. Para esse ano, os 3 pilotos que foram anunciados, é o neozelandês Lewis Sharp. Apesar de não ter ido tão bem na Rodin em 2025, esse ano ele tenta se recuperar numa equipe diferente. Na pré-temporada, ele foi 3º na Fórmula Regional da Oceania e mostrou que, além da velocidade, ele ganhou um pouco mais de confiança. Vai que ele mostra alguma coisa a mais. Outro piloto que também foi anunciado pela Prema foi o James Wharton. O australiano, ele volta à equipe a qual andou boa parte da sua carreira dentro da base. Em 2025, o seu único ponto alto foi uma vitória na corrida sprint da Áustria, e nada mais. Esse ano ele chegou a disputar a Fórmula Regional da Oceania e conseguiu uma vitória e um 2º lugar disputando a temporada de forma parcial, e terminou em 8º lugar. O terceiro piloto da Prema é o José Garfias, do México. Ele é um piloto apoiado pelo projeto do Carlos Slim e vem de um 4º lugar na Eurofórmula Open, com 10 pódios, sendo que são 3 vitórias. Acredito que ele gastará um tempo mais para se adaptar à categoria. A equipe britânica Hightech, ela apresentou seus pilotos sempre acompanhados por algum apoio sólido técnico de academias e provavelmente financeiro. Então eu acredito que ela venha ter um salto técnico em relação a resultados, pelo menos a equipe. O primeiro piloto é o Jin Nakamura. O japonês apoiado pela Toyota, ele foi 10º colocado na freca do ano passado com um pódio. Nakamura veio de uma temporada boa pela própria Hightech na Fórmula Regional da Oceania, onde foi 4º colocado. O próximo piloto é o Michael Shin. O coreano, apoiado pelo projeto da Hyundai, Genesis no caso, da WEC, ele foi 3º colocado no Eurofórmula Open, com 12 pódios e com 4 vitórias. Ele tem alguma qualidade. Talvez talvez consiga algum rendimento interessante. Por fim, tem o Fionn McLaughlin. O piloto irlandês da Red Bull, ele foi campeão da Fórmula 4 britânica pela própria Hightech e acabou tomando a decisão de pular um degrau e indo direto da Fórmula 4 para a Fórmula 3.
Na pré-temporada, ele disputou a Fórmula Regional da Oceania pela própria Hi-Tech, terminando da 13ª. Acredito que ele demorará um tempo para poder se adaptar e talvez faça uma segunda temporada pela própria equipe britânica. E temos a AIX, que um dia foi Charrus e depois PHM, para enfim virar a Emiradense AIX. Ela tem uma que eu chamo de escadinha de expectativas, começando da mais alta para mais baixa. Brad Benavides é um piloto experiente, ele tem 24 anos e vai finalmente fazer uma temporada completa pela equipe. Ano passado ele fez uma temporada parcial e ficou na 20ª colocação no geral. Esse ano a tendência é melhorar, tanto pela estrutura quanto pela própria qualidade do piloto. Vamos ver. O brasileiro Fernando Barrichello, ou Fefo Barrichello, filho de Rubens Barrichello, ele é piloto oriundo da Eurofórmula Open, onde ele terminou na 7ª colocação com 6 pódios e 1 vitória. É um piloto que na minha opinião, eu considero um piloto regular. Não é incrível e também não é ruim. Ele fez a última etapa ano passado pela própria AIX na etapa de Monza, para poder se adaptar ao carro. E por fim, tem um piloto de Sri Lanka, o Yevan Davi. Ele foi vice-campeão da Eurofórmula Open com 14 pódios em 24 corridas, sendo que desses pódios, 6 foram vitórias. Ele tem velocidade, mas precisa adaptar o carro ainda. Na Fórmula Regional da Oceania, ele ficou na 10ª colocação. Então, eu acredito que ele precisa de um tempo para poder se adaptar e mostrar a velocidade, que ele tem. E por fim, a Dance. Eu acredito que seja a equipe que dará algum trabalho para a Dallara em relação à reposição de peças e trará algum entretenimento com seus pilotos. O piloto francês da Alpine, Nicolas Lacorte, ele conseguiu um fato marcante, onde na sua temporada de estreia e antes da primeira metade da temporada, ele conseguiu tomar a suspensão de uma corrida por acúmulo de pontos. Acho que o fato mais marcante da carreira dele na Fórmula 3 foi isso, ano passado. Ele vem pressionado pela própria Alpine, na minha opinião, para mostrar um desempenho melhor que em 2025. Ele é veloz, só que, no entanto, ele é um pouco afobado e acaba tomando decisões ruins na pista. Segundo o piloto da Dance, eu acredito que seja, na minha opinião, por enquanto, o melhor do trio, é o Gerard Xie, da China. Ele fez uma temporada... Enfim, foi mais um que andou pela Hi-Tech. E é isso. Apesar de tudo, ele demonstra que teve evolução. Eu acredito que na Dance, talvez ele não consiga avançar tanto. Vamos ver. E, por fim, o piloto que eu acho que é a água de salsicha do grid, em relação muito ao seu retrospecto nas demais categorias. É o Nandavud Gen Birombakji. Agora me fala para falar isso rápido, eu não vou conseguir. O tailandês, ele conseguiu ser fraco até o momento, inclusive na freca, onde foi 16º lugar. Se continuar pelo retrospecto, ele apenas vai subir a escada sem muito que se falar. Sobre meus prognósticos, eu vou ser um pouco pensando da parte mais racional. Os 3 que vão brigar diretamente pelo título, um vai ser o Gochuko, o Fred Slater, que é o meu favorito, inclusive, e o Noah Stromstead. Agora, está um pouco mais abaixo em relação à minha lista de favoritos, é o Taponen, o Deligny, o Orton e o Nael. O que pode aparecer como alguma decepção, talvez, seja o Louis Sharp e o Michael Sheen. Agora, o candidato a troféu de bagre é o Birombakji, e o Lacorte e o Badoer. Sobre a pré-temporada, eu vou falar apenas o melhor tempo e os brasileiros e alguns fatos apenas, senão vai ficar muito longo. No primeiro dia, Fred Slater foi o mais rápido, o piloto da Trident fez o tempo de 1:28.411. Entre os brasileiros, o Pedro Clerot, pela Rodin, fez o 16º tempo, 8 décimos a mais lento do que o Slater, com 55 voltas. E o Fefo Barrichello, pela AIX, foi 25º, andando 1 segundo, ponto 2, mais lento que o Slater e fazendo 43 voltas. No segundo dia, o Slater
Ele também foi mais rápido, fazendo o melhor tempo, inclusive, dos 3 dias, que foi 1:27.020. O Fefo Barrichello foi o mais rápido entre os brasileiros, na 28ª colocação, andando 1 segundo ponto 7 mais lento do que o líder e 72 voltas. E o Pedro Claireau, na 29ª colocação, andando 2 segundos mais lento que o líder e com 70 voltas dadas. No terceiro dia, o piloto da Campus Teófilo Nael, ele fez o tempo de 1:27.525, seguido por Pedro Claireau na 14ª colocação, andando 6 décimos mais lento do que o francês, com 65 voltas, e o Fefo Barrichello terminando na 23ª colocação com um tempo 9 décimos mais lento do que o líder e com 72 voltas. O piloto que deu mais volta foi o Ryo Yamakoshi, com 246 voltas. As equipes que mais deram voltas no conjunto foram a Prema, com 144 voltas, a VAR, com 623, e a Campus, com 605 voltas. Por enquanto é isso. Creio que ao final do ano eu faço um vídeo revisando sobre o que eu falei no começo, agora, para o começo da temporada, e falando sobre o resultado e ver o que eu acertei e o que eu errei. Eu sou um grande especialista de nada, então provavelmente eu vou errar muita coisa. Se você quiser fazer o seu prognóstico, falar o que acha, o que pensa também, os comentários estão abertos. Se tiver alguma sugestão de pauta, ou até mesmo falar as suas expectativas sobre a temporada da Fórmula 3, a mesma coisa. Estamos abertos. Qualquer coisa, estamos aí. E seguimos sobre a temporada. É isso.